A paz do Senhor Jesus Cristo esteja com você, amado irmão, amada irmã. Que neste momento sagrado, a graça e a misericórdia de Deus inundem o seu coração com paz, força e renovação espiritual. Seja muito bem-vindo a este canal, um espaço de oração, fé e comunhão com o nosso Deus Todo-Poderoso. Hoje, nos colocamos diante do trono de Deus para clamar com fervor, baseados no poderoso Salmo 35, um salmo de guerra espiritual, de clamor por justiça e proteção contra toda obra maligna, contra a fofoca, a inveja, a feitiçaria e toda forma de bruxaria que se levanta contra a sua vida. Antes de iniciarmos esta oração poderosa, eu convido você, com muito carinho, a se inscrever neste canal, ativar o sininho das notificações e compartilhar este vídeo com seus familiares e amigos. Talvez alguém próximo a você esteja enfrentando batalhas espirituais silenciosas e precise urgentemente desta oração. Seja instrumento de Deus na vida dessa pessoa. Espalhe a palavra. Compartilhe esta oração com todos que precisam de consolo, fé e esperança. Pai Santo, Deus de justiça, Senhor dos exércitos, neste momento nos colocamos em Tua santa presença. Viemos clamar, viemos suplicar, viemos declarar com fé que o Senhor é o nosso escudo, a nossa fortaleza, o nosso defensor fiel. Senhor, hoje nos levantamos em oração com base no Salmo 35, onde Davi clama pela Tua justiça contra aqueles que o perseguem injustamente. E assim como ele, nós também clamamos neste momento. Levanta-te, Senhor. Pleiteia, ó Deus, a nossa causa contra os que se levantam com mentiras, calúnias, inveja e armadilhas espirituais. Entra com Tua espada divina, desfazendo todo o plano do inimigo. Toda palavra proferida em oculto para nos envergonhar, todo intento de destruição vindo por fofoca, por inveja, por trabalhos de feitiçaria e bruxaria, nós declaramos, não prosperarão. Porque a Tua palavra diz que nenhuma arma forjada contra os Teus servos prosperará. Senhor, Tu conheces cada coração. Tu sondas e esquadrinhas os pensamentos mais profundos. Tu sabes quem tem falado o que não deve, quem tem tramado nas sombras, quem tem lançado setas envenenadas contra nós. E nesta hora, Pai, com humildade e confiança, pedimos, entra com a Tua justiça. Derruba os conselhos dos ímpios. Que os que tramam a nossa queda caiam nas próprias armadilhas que prepararam. Que os que espalham mentiras vejam a verdade do Senhor triunfar. Que os que se enchem de inveja vejam a Tua mão prosperando os Teus filhos, e se arrependam. Que todo espírito contrário que opera na feitiçaria e na bruxaria seja neutralizado agora, em nome de Jesus. Senhor, assim como está escrito no Salmo 35, clamamos, contende, ó Senhor, com aqueles que contendem contra nós. Peleja contra os que pelejam contra nós. Toma o escudo e o pavês e levanta-te em nosso socorro. Lança a mão da lança e obstrui o caminho dos que nos perseguem. Dize a nossa alma, eu sou a Tua salvação. Sim, Pai, diz a nossa alma que Tu és a nossa salvação. Pois há momentos em que nos sentimos cansados, atacados por todos os lados, cercados por palavras maldosas, olhares invejosos e forças espirituais que tentam nos abater. Mas hoje, em oração, declaramos que não estamos sós. O Senhor é conosco. O Senhor nos cerca com fogo. O Senhor envia Teus anjos de guerra ao nosso redor. E nenhuma língua mentirosa, nenhuma maldição lançada, nenhum laço oculto poderá nos prender, porque estamos cobertos pelo sangue de Jesus Cristo. Pai Santo, nós nos colocamos inteiramente diante de Ti neste momento, com o coração quebrantado e os olhos voltados para os altos céus, de onde vem o nosso socorro. Nada está oculto aos Teus olhos, e tudo que se levanta contra os Teus filhos é exposto na luz da Tua justiça. Sabemos que os inimigos da nossa alma não são de carne e sangue, mas sim principados, potestades, dominadores deste mundo tenebroso e forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Mas nós nos revestimos agora da armadura de Deus. Cingimos os nossos lombos com a verdade. Vestimos a couraça da justiça. Calçamos os pés com a preparação do Evangelho da paz. Tomamos o escudo da fé, com o qual apagamos todos os dardos inflamados do maligno. Colocamos o capacete da salvação e empunhamos a espada do Espírito, que é a Tua palavra, Senhor. E com essa armadura, marchamos em oração, declarando que toda tentativa de nos calar com difamações será frustrada. Toda língua que se levantar para condenar será envergonhada.
Todo plano forjado em reuniões escondidas será desfeito pelo poder do teu nome. Pai, aqueles que sorrirem diante de nós mas tramam pelas costas, sejam desmascarados pelo teu agir. Que haja justiça. Que haja libertação. Que todo jugo seja despedaçado. Que todo espírito de manipulação seja desmascarado. Toda presença maligna disfarçada de amizade seja removida. Toda falsidade caia por terra. Que a verdade brilhe, Senhor, como o sol ao meio-dia. Tu és Deus zeloso, Senhor. Tu não compartilhas a tua glória com ninguém. E neste momento, te entregamos todos os ataques ocultos, todas as palavras sussurradas em esquinas, todos os olhos que nos olham com desejo de nos ver tropeçar. Senhor, transforma a maldição em bênção. Coloca um escudo invisível sobre nós. Que os que nos desejam mal fiquem confundidos. Que os que armam laços para os nossos pés caiam neles próprios. E que os que nos acusam injustamente sintam o peso da tua verdade. Ó, Senhor, muitos estão cansados de lutar sozinhos. Muitos que agora oram comigo já não sabem mais como se defender. Foram atingidos por palavras venenosas, por julgamentos precipitados, por ataques espirituais que drenam sua energia, sua saúde, sua alegria. Mas agora, neste clamor baseado no Salmo 35, declaramos que a mão do Senhor está estendida. Declaramos que o Senhor peleja por nós, mesmo quando não vemos. Que o Senhor envia anjos poderosos para guerrear em nosso favor, mesmo quando tudo parece em silêncio. Levanta-te, ó Deus. Mostra a tua justiça sobre a vida do teu povo. Mostra que és o Deus que age no oculto, que esquadrinha mentes e corações. Desmascara a fofoca que se traveste de preocupação. Destrói o espírito da inveja que tenta roubar o que é nosso por herança divina. Que toda feitiçaria seja queimada pelo fogo do Espírito Santo. Que os pactos feitos com o inferno sejam desfeitos agora. Que toda oferenda consagrada contra os teus filhos seja anulada pela autoridade do nome de Jesus. Pai, muitos dos teus servos têm sido vítimas de perseguição, de calúnias, de palavras duras que os ferem mais do que uma espada. Mas neste momento, o teu Espírito vem para consolar, para curar, para restaurar a alma abatida. Vem, Senhor, como um bálsamo sobre os corações machucados. Restaura a dignidade dos teus filhos. Devolve a paz. Renova as forças. Levanta aquele que está prostrado. Traz alívio para quem chora em silêncio. Que nesta oração, Senhor, seja gerado o mover do céu sobre cada pessoa que clama contigo agora. E enquanto o mundo deseja nos ver envergonhados, humilhados, derrotados, o Senhor nos levanta com honra. O Senhor nos reveste com vestes de louvor em lugar de espírito angustiado. O Senhor nos unge com óleo fresco. O Senhor prepara uma mesa diante de nós, na presença dos nossos adversários. E eles verão que o Senhor é quem nos sustenta. Eles verão que não é pela nossa força, mas pela tua graça. Eles verão que o teu favor nos acompanha, que a tua justiça é real, que o Senhor nunca abandona os teus. Pai, cobre as casas dos teus filhos com o sangue do Cordeiro. Visita cada lar, cada quarto, cada canto onde esta oração está sendo feita. Expulsa todo espírito estranho. Repreende todo espírito de confusão, de enfermidade, de tormento, de divisão, de contenda. Envia paz, envia luz, envia libertação. Que haja uma muralha espiritual ao redor de cada casa. Que os olhos espirituais dos teus servos sejam abertos, para que vejam que maior é o que está conosco do que o que está contra nós. Não temeremos bruxaria, não temeremos feitiçaria, não temeremos palavras malditas, porque maior é o teu poder. Em nome de Jesus, declaramos que nenhum encantamento, nenhuma magia, nenhuma oração contrária, nenhuma praga lançada terá efeito. Pois nós pertencemos ao Senhor. E aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. O Senhor é o nosso refúgio, a nossa fortaleza, o nosso Deus em quem confiamos. Senhor, transforma agora todo ataque em testemunho. Que as armadilhas se tornem degraus. Que o que foi enviado para destruição seja usado como prova da tua fidelidade. Tira do pó aquele que foi humilhado. Exalta o que foi injustiçado. Fortalece o que está fraco. Dá voz ao que foi silenciado.
e mostra que tu és Deus de justiça, que opera com misericórdia, mas também com juízo. Com reverência e fé, seguimos em oração, mergulhados na autoridade da tua palavra, Pai. Não oramos por vingança, mas por justiça. Não desejamos a queda de ninguém, mas sim que toda ação maligna seja desfeita pela força do teu Espírito. Clamamos contra os laços invisíveis da fofoca que se espalham como vento, tentando destruir reputações, enfraquecer ministérios, separar famílias e dividir amizades. Mas hoje, Senhor, declaramos que nenhuma dessas palavras terá efeito, porque confiamos na tua proteção. Repreende, ó Deus, toda língua mentirosa, toda voz que se levanta contra nós em juízo, que seja calada pelo teu poder. Que toda acusação injusta se dissolva diante da verdade. Senhor, sabemos que muitas vezes quem fere está próximo, quem critica é quem deveria proteger, e quem espalha o veneno da discórdia nem sempre mostra o rosto. Mas tu vês tudo. Tu conheces os corações. Tu revelas o oculto. Tu sabes quem tem usado palavras como espadas para destruir. E é por isso que te clamamos. Protege-nos, limpa o nosso nome, guarda o nosso coração para que ele não seja corrompido pela mágoa, nem contaminado pelo desejo de retribuição. Em nome de Jesus, oramos contra o espírito de fofoca, esse espírito que se alimenta de mentiras, que se disfarça de preocupação, mas tem como raiz o orgulho, o ódio e a inveja. Senhor, fecha os ouvidos dos inocentes à maledicência. Que os que escutam as fofocas sejam tomados de discernimento espiritual, que reconheçam a armadilha e não deem espaço à obra maligna. Que os que se deixam usar para espalhar confusão se arrependam e se voltem para ti. Que o teu Espírito convença os corações, e que toda raiz de amargura seja arrancada. E quanto à inveja, Senhor, clamamos com fé, desfaz todo o olho invejoso que repousa sobre nós. Que todo espírito que deseja nossa queda, nosso fracasso, que se entristece com a nossa alegria e se alegra com a nossa dor, seja vencido pelo poder do teu amor. Pai, quantos estão sendo atingidos por invejas veladas, silenciosas, escondidas em sorrisos falsos e palavras doces? Mas nós nos colocamos debaixo da tua luz. Que toda inveja que nos cerca seja desfeita agora. Que ela perca a força. Que ela se transforme em bênção. Que, assim como José no Egito, ainda que invejado, possamos prosperar sob tua mão, e que os que nos invejam vejam a tua bondade nos sustentando, para que saibam que tudo vem de ti. Que nenhum trabalho feito em mesa escura tenha poder sobre os teus filhos. Toda feitiçaria, toda oração contrária, todo encantamento, toda invocação de demônios, toda amarração espiritual, todo laço de bruxaria, seja agora quebrado e desfeito. Toda vela acesa em nome de outro Deus seja apagada pelo sopro do Espírito Santo. Toda oferenda feita em mata, encruzilhada, em rio ou em cemitério, seja anulada pelo sangue de Jesus. Toda força das trevas que se ergueu contra esta pessoa que ora comigo agora, seja desfeita. Declaramos a vitória do Cordeiro sobre toda a obra maligna. Que o nome de Jesus Cristo seja exaltado sobre cada vida aqui representada. Que os ouvidos espirituais sejam abertos para ouvir a voz do Senhor. Que os olhos espirituais sejam iluminados para discernir as ciladas do inimigo. Que toda armadilha seja revelada antes de se concretizar. Senhor, dá visão espiritual àqueles que te buscam. Que não sejamos enganados por palavras suaves ou aparências piedosas. Dá-nos discernimento para perceber quando algo não vem de ti, mesmo que pareça inofensivo. Pai, fortalece o espírito daqueles que te servem. Dá coragem a quem está sendo intimidado pelas forças ocultas. Dá paz àqueles que sentem a opressão da feitiçaria em seus lares. Liberta aquele que foi amarrado por pactos que nem sabia que existiam. Rompe toda maldição hereditária, toda consagração feita por antepassados sem consentimento. Que toda herança espiritual maligna seja agora anulada pelo sangue de Jesus. Somos novas criaturas. Somos herdeiros da promessa. Somos propriedade exclusiva de Deus. E se algum altar foi levantado contra nós, seja ele físico ou espiritual, declaramos que está sendo destruído agora. Que o fogo do céu consuma toda a estrutura montada para o mal. Que os nomes escritos para a destruição sejam apagados. Que os objetos consagrados sejam quebrados. Que toda energia maligna seja dissipada e que a tua luz preencha cada espaço onde o inimigo tentou se instalar. Pai,
Unge com teu poder cada lugar onde esta oração está sendo ouvida. Que a atmosfera mude. Que a opressão se vá. Que o ambiente seja tomado pela tua paz. Oramos também por aqueles que estão sendo perseguidos em silêncio. Por aqueles que sentem a carga espiritual, mas não sabem de onde vem. Por aqueles que perderam o sono, a paz, a saúde, por causa de palavras e atos ocultos. Hoje, Senhor, cobre essas vidas com teu manto de justiça. Levanta um escudo invisível ao redor delas. Repreende o espírito de medo, de ansiedade, de tormento. Que o coração se acalme. Que a mente se limpe. Que a alma encontre descanso em ti. E que o Salmo 35 continue ecoando como clamor da alma diante do teu trono. Contende, Senhor, com os que contendem comigo. Peleja contra os que pelejam contra mim. Levanta-te, Senhor, e age por nós. Não queremos vingança, queremos libertação. Queremos a paz que vem de ti. Queremos andar em verdade, em santidade, com o coração limpo e os olhos fixos em Jesus, autor e consumador da nossa fé. Pai de misericórdia, continuamos este clamor com temor e tremor diante da tua santidade. A tua palavra nos ensina que os que esperam no Senhor jamais serão confundidos, e por isso, não temos medo dos que se levantam com mentiras, com manipulações ou com falsos testemunhos. Nós nos amparamos em ti, porque tu és o nosso escudo e a nossa fortaleza. E agora, Senhor, pedimos que o teu Espírito Santo vá até os lugares mais profundos da alma daqueles que estão sendo afetados pela malícia disfarçada de amizade, pelas palavras doces que escondem a intenção de destruição, pela simpatia aparente que mascara o desejo de queda. Senhor, liberta os teus filhos da manipulação emocional, dos laços invisíveis da dependência tóxica, dos relacionamentos que roubam a paz, que confundem a mente e sufocam o espírito. Que toda trama que envolve engano e dissimulação seja exposta à luz da tua verdade. Que nenhuma obra das trevas permaneça escondida. Que os que se reúnem em segredo para conspirar contra os teus servos sejam impedidos de prosseguir. Que toda reunião onde o nome do teu povo é mencionado para destruição seja agora dispersa. Envia o teu anjo, Senhor, para confundir os conselhos malignos. Que haja confusão nas palavras dos que tramam contra os justos. Que os seus planos colidam entre si e se autodestruam antes mesmo de tocarem aqueles que te pertencem. Em nome de Jesus, nos levantamos contra toda seta inflamada do inimigo. Palavras maliciosas, carregadas de veneno espiritual, que foram lançadas como dardos invisíveis, agora caem por terra sem causar dano. Toda crítica disfarçada de conselho, toda insinuação destrutiva que se espalha em grupos, em corredores, em redes sociais, seja anulada pelo poder do sangue do Cordeiro. Que a tua justiça, Senhor, fale mais alto que qualquer acusação. Que a verdade se levante como bandeira, e que todo engano se desfaleça diante da tua presença. Pai, pedimos pelo discernimento espiritual que vem do alto. Que os teus servos não sejam seduzidos por elogios vazios, nem enganados por discursos bem elaborados. Ensina-nos a ouvir com o espírito, a perceber com o coração, a discernir o que os olhos não veem. Muitos estão sendo cercados por pessoas que se aproximam com intenções ocultas. Muitos estão sendo usados como alvos de inveja disfarçada de apoio. Mas agora, Senhor, retira o véu. Mostra quem é quem. Revela a intenção por trás dos gestos. Livra os inocentes das alianças que têm aparência de bem, mas são armadilhas do inimigo. Oramos também contra toda opressão espiritual que se manifesta em forma de cansaço extremo, de desânimo constante, de doenças recorrentes, de sonhos perturbadores e crises inexplicáveis. Declaramos que nenhum espírito maligno terá autoridade sobre o corpo, a alma ou o espírito daqueles que te pertencem. Que toda opressão seja retirada agora. Que o ambiente ao redor dos teus servos seja purificado. Que a casa, o quarto, o local de trabalho, o caminho por onde andam, seja cheio da presença do teu Espírito Santo. Que a unção do Senhor seja sentida no ar. Que o inimigo não encontre lugar para operar, pois onde a luz entra, as trevas não podem permanecer. Senhor, envia agora a tua espada flamejante. Corta os laços de feitiçaria. Rompe os pactos feitos no oculto. Derruba os muros de resistência que foram levantados contra os teus filhos. Todo altar pagão que menciona o nome de um cristão, todo trabalho feito com bonecos, sangue, imagens ou objetos pessoais,
toda manipulação energética, todo despacho, toda invocação feita com intenção de controlar, prejudicar ou paralisar, seja cancelada agora. Queime, Senhor, com teu fogo consumidor, todas essas obras de escuridão. Não importa se foi feito ontem, há anos, ou se vem sendo reforçado constantemente, o poder de Jesus Cristo é maior e prevalece para sempre. E quanto às palavras lançadas no vento, maldições, pragas, declarações de ódio, votos de destruição, todas sejam anuladas, transformadas em bênçãos. Que a boca que amaldiçoa, semeie sem saber a semente da vitória em nossas vidas. Que aqueles que desejam a nossa ruína se tornem testemunhas do nosso crescimento. Que onde desejaram ver escassez, floresça a abundância. Que onde imaginaram fracasso, se levante testemunho de sucesso. Que onde esperavam lágrima, brote louvor. Pois quem está com Cristo não teme a escuridão, porque caminha à luz do mundo. Pai, muitos estão sendo atacados por espíritos enviados para causar confusão nos relacionamentos, dividir famílias, desestabilizar casamentos, gerar desentendimentos entre amigos, irmãos, líderes e discípulos. Mas em nome de Jesus, declaramos que todo espírito de discórdia, enviado por inveja, por obras de feitiçaria, por palavras amaldiçoadas, seja agora repreendido, acorrentado e lançado fora. Que a tua paz reine nas casas. Que a tua presença estabeleça um novo tempo de entendimento, reconciliação e amor genuíno. Onde o inimigo tentou plantar a separação, o Senhor planta a unidade. Onde se armou a briga, o Senhor estabelece a reconciliação. Onde se semeou ódio, brotará perdão. Deus Santo, muitos dos teus filhos foram vítimas de perseguição silenciosa, perseguição que não deixa rastros, mas deixa feridas profundas. Pessoas que sorriram na frente, mas amaldiçoaram por trás. Línguas que se levantaram com disfarces de piedade, mas carregavam o veneno do ciúme, da competição, da inveja. Mas agora, Senhor, entra com teu juízo e a tua graça. Que essas línguas sejam silenciadas. Que essas tramas sejam expostas. Que toda tentativa de nos descredibilizar, de manchar nossa integridade, seja desfeita publicamente pelo Senhor. Pois o Senhor é aquele que justifica, que defende os justos, que peleja por nós. Senhor, há pessoas orando comigo agora que enfrentam manifestações espirituais em suas casas. Ouve-se vozes, há movimentos no ambiente, objetos que caem, pesadelos repetitivos, sensação de opressão à noite, pensamentos negativos que surgem do nada, cansaço espiritual inexplicável, e até sintomas físicos de doenças que os médicos não explicam. Em nome de Jesus, declaramos libertação agora. Toda entidade enviada contra esta vida, toda invocação de feitiçaria, toda maldição proferida em nome estranho, toda invocação feita em terreiros, altares, sessões ou reuniões ocultas, seja quebrada agora pela autoridade do sangue de Jesus. Que caia por terra toda ação de bruxaria. Que os pactos feitos em nome da destruição sejam anulados. Que os espíritos enviados retornem sem cumprir seus propósitos. Que toda tentativa de controle mental, de aprisionamento emocional, de manipulação da vontade, seja quebrada agora. Senhor, toma o controle da mente, da alma, das emoções de quem está orando agora. Tira toda sensação de medo, insegurança, confusão. Onde houver trevas, lança tua luz. Onde houver desânimo, sopra tua vida. Onde houver desordem, estabelece teu reino. E clamamos também por libertação de toda herança espiritual maligna. Sabemos que muitas vezes as portas são abertas por gerações passadas. Pactos, consagrações, votos, alianças feitas sem o conhecimento ou consentimento daqueles que hoje caminham contigo. Mas em nome de Jesus, pedimos, rompe com toda herança de feitiçaria, com toda maldição familiar, com toda palavra que disse que nesta família ninguém próspera, que nesta casa todos sofrem, que nesta linhagem há loucura, vício, miséria ou morte precoce. Que todas essas palavras sejam quebradas agora. Que a cruz de Cristo marque o fim dessa linhagem maldita, e o início de uma nova geração abençoada, restaurada e liberta. Pai, clamamos agora também contra o espírito da comparação. O inimigo tem usado isso para gerar inveja entre irmãos, dentro da própria igreja, entre amigos, entre membros da mesma casa. Mas rejeitamos esse espírito agora. Rejeitamos toda semente de ciúme, toda raiz de amargura plantada pela comparação.
Que cada filho teu entenda que há um propósito único para cada vida. Que a bênção de um irmão não anula a bênção do outro. Que há tempo determinado para tudo, e que cada um receberá conforme a tua vontade e o teu tempo. Que haja libertação da necessidade de competir, de se justificar, de provar valor. Que a identidade em Cristo seja suficiente. Ó Deus, levanta agora teus anjos com espadas desembainhadas ao redor daqueles que estão sendo alvo de ataques espirituais intensos. Que as setas que vêm durante a madrugada sejam desviadas. Que os espíritos que rondam as casas com intenções destrutivas sejam repreendidos. Que o ambiente seja lavado espiritualmente. Que os ares se limpem. Que as paredes que absorveram palavras malditas sejam restauradas. Que onde houve rituais secretos, agora seja lugar de adoração. Que a casa onde mora o teu servo seja como Betel, lugar da tua presença, refúgio dos céus, habitação de paz. Senhor, também intercedemos por aqueles que, por algum motivo, se sentiram fracos e abriram portas espirituais em momentos de dor, de confusão, de desespero. Que fizeram orações erradas, buscaram respostas em fontes estranhas, aceitaram objetos ou palavras de pessoas erradas, por ignorância ou carência. Mas hoje, Senhor, eles se arrependem. Hoje eles se voltam para ti. E pedimos, sela agora essa vida com teu sangue. Que toda brecha seja fechada. Que toda abertura seja lacrada. Que a vida dessa pessoa seja consagrada unicamente a ti. Que os pactos com as trevas sejam desfeitos. Que o teu selo permaneça sobre ela. Pois onde está o Espírito de Deus, ali há liberdade. Pai amado, seguimos em oração com o coração aquecido pela fé, mergulhados na tua presença, certos de que o Senhor está ouvindo nosso clamor e agindo em favor dos teus filhos. A tua palavra nos garante que o Senhor é justiça e escudo para os que em ti confiam. Por isso, Pai, continuamos a declarar libertação contra todo espírito que tenta aprisionar a mente e o coração do teu povo por meio da fofoca, da inveja, da feitiçaria e da bruxaria. Nada disso tem poder contra quem está debaixo do sangue do Cordeiro. Nenhuma obra do inimigo poderá prevalecer contra os que estão escondidos sob tuas asas. Neste momento, Senhor, colocamos em oração cada servo teu que tem sido vítima de comentários mentirosos, de boatos que circulam para destruir reputações, de conversas que, nas entrelinhas, carregam o desejo de afastar, dividir e desonrar. Quantos estão sofrendo calados, sendo mal interpretados, excluídos e julgados por palavras distorcidas? Quantos têm sido prejudicados no trabalho, na igreja, na família, por histórias construídas pelo inimigo? Mas hoje, ó Deus, nós clamamos, ergue-te em defesa dos teus filhos. Cobre-os com a tua justiça. Levanta uma parede de proteção ao redor deles. Que toda mentira se revele. Que todo mal escondido venha à tona. Que a verdade, como a aurora, brilhe mais e mais até ser dia perfeito. Deus Santo, oramos por aqueles que estão rodeados por pessoas com aparência de piedade, mas que, por trás, alimentam o espírito de inveja. Tiram forças dos que estão crescendo, lançam olhares pesados, proferem frases cheias de insinuação, fingem apoio enquanto desejam fracasso. Mas o Senhor é aquele que sonda os corações. Tu conheces a verdade que está oculta aos olhos humanos. E por isso, suplicamos, afasta do caminho dos teus filhos toda companhia que não vem de ti. Quebra laços falsos. Rompe alianças que nasceram da conveniência, e não da direção do Espírito. Que cada um de nós caminhe cercado por quem edifica, por quem ora junto, por quem deseja o bem genuinamente. Onde houver fingimento, que haja afastamento. Onde houver falsidade, que haja separação. Onde houver intenção maligna, que haja libertação. Senhor, intercedemos agora por todos os que estão sofrendo pressões espirituais intensas por conta de trabalhos de feitiçaria que foram feitos para atrasar a vida. Trabalhos feitos para travar portas de emprego, para impedir o crescimento, para semear desentendimento dentro do lar, para prender emocionalmente alguém em relacionamentos tóxicos. Trabalhos feitos em noites escondidas, com rituais, oferendas e invocações, com uso de fotos, nomes, roupas ou objetos pessoais. Mas em nome de Jesus, o Filho do Deus vivo, todo esse intento do inferno cai por terra agora. Toda obra feita com sangue, ossos, ervas, símbolos, velas, imagens ou qualquer outro elemento oculto, é desfeita agora pelo poder do nome de Jesus.
Clamamos também por aqueles que foram alvos de bruxaria emocional. Manipulação feita com palavras sutis, com ameaças veladas, com controle mental que gera medo, confusão e dependência. Pessoas que estão emocionalmente presas, que não conseguem tomar decisões, que sentem culpa sem razão, que vivem sufocadas por relacionamentos abusivos onde o controle é disfarçado de amor. Mas o Senhor é Deus de liberdade, e por isso oramos agora por libertação total. Que o teu Espírito vá aonde ninguém consegue alcançar. Que ele quebre as correntes invisíveis, rompa os laços mentais, cure os traumas emocionais. Que as amarras sejam desfeitas, que a alma respire alívio, que o coração se levante com coragem. Ó Pai, também oramos por aqueles que têm sido usados sem perceber como instrumentos de fofoca e divisão. Que o Senhor toque nesses corações, trazendo arrependimento, cura e restauração. Que toda língua que semeia discórdia seja convencida pelo Espírito Santo. Que haja um avivamento de santidade nas conversas, nas mensagens, nas intenções. Que o povo de Deus seja conhecido não por espalhar boatos, mas por espalhar amor. Não por levantar falsos testemunhos, mas por edificar com palavras de vida. Que a língua do teu povo seja instrumento de cura, e não de destruição. Senhor, sabemos que as batalhas espirituais não se vencem com argumentos, mas com oração, jejum e a tua palavra. Por isso, revestidos da armadura de Deus, seguimos te buscando. Cingidos com a verdade, com o escudo da fé em mãos, o capacete da salvação, a espada do Espírito e os pés calçados com o evangelho da paz. Não retrocederemos. Não nos calaremos. Não deixaremos que o mal vença. Permaneceremos firmes, em oração, crendo que o Senhor é quem luta por nós. E neste momento, intercedemos pelos lares em que se infiltrou o espírito de contenda por meio de palavras de terceiros. Onde uma simples frase foi suficiente para instaurar desconfiança. Onde a fofoca de alguém destruiu a confiança entre irmãos, entre marido e esposa, entre líderes e liderados. Declaramos cura sobre esses lares. Que o Senhor entre com restauração. Que a voz do inimigo seja calada. Que toda palavra lançada com o intuito de destruir seja transformada em ponte de reconciliação. Onde o diabo quis levantar divisão, que o Senhor levante reconciliação. E clamamos também por todos os que carregam marcas profundas causadas por inveja. Pessoas que perderam oportunidades, que foram removidas de cargos, que foram esquecidas, rejeitadas ou silenciadas porque alguém não suportava vê-las prosperar. Pessoas que tiveram portas fechadas porque estavam brilhando, e o brilho incomodou. Mas o Senhor é aquele que exalta os humilhados. E por isso declaramos: haverá restituição. Tudo o que foi tirado por inveja será devolvido por justiça divina. O Senhor abrirá portas ainda maiores. Fará os teus filhos prosperarem diante dos próprios olhos daqueles que tentaram derrubá-los. Pois a unção que o Senhor derrama não pode ser apagada pelo ódio humano. Senhor, apresentamos agora todos aqueles que estão sendo perseguidos em silêncio. Muitos enfrentam olhares carregados de maldade, palavras ardilosas proferidas em bastidores, armadilhas emocionais montadas para desmoralizar, expor e ferir. Muitos estão sendo julgados injustamente, atacados pelas costas, excluídos por causa da inveja, amaldiçoados em sussurros. Mas o Senhor, que tudo vê e tudo sonda, é o defensor dos que não têm voz, é o escudo dos que não têm forças, é o guarda fiel dos que te pertencem. E é por isso que rogamos: entra em cena, Senhor. Toma a frente dessas situações. Que todo plano maligno seja frustrado antes de se concretizar. Que o que foi dito nas sombras seja revelado à luz. Que a integridade do teu povo se mantenha intacta, guardada pelo teu Espírito. E suplicamos também contra toda inveja travestida de elogio. Aquela que sorri, mas deseja o colapso. Aquela que finge apoio, mas planta dúvida. Que tenta neutralizar a alegria do outro, roubar a esperança, apagar o brilho da conquista. A inveja é semente do mal que, se não for cortada pela raiz, destrói amizades, famílias, ministérios e destinos. Mas nesta oração, nós a rejeitamos completamente. Que toda energia espiritual carregada de inveja se dissipe agora. Que toda palavra lançada com inveja, ainda que disfarçada, seja neutralizada pelo sangue do Cordeiro. Que o sucesso dos teus filhos não cause desconforto a ninguém, mas glorifique o teu nome,
pois toda honra e glória vem de ti. Clamamos agora por libertação sobre os que foram alvo de feitiçaria lançada com fins de confusão mental. Muitos estão perdidos em pensamentos que não são seus, ouvindo vozes que os acusam, sofrendo ataques de pânico sem explicação, vivendo crises de identidade, enfrentando dúvidas persistentes que corroem a alma. Mas declaramos que a mente dos teus filhos está cativa a Cristo. Toda palavra mal lançada em rituais, todo encantamento, todo nome escrito em papéis, enterrado em encruzilhadas, lançado em águas ou apresentado em altares estranhos, seja agora anulado no mundo espiritual. Que nenhuma dessas obras tenha efeito. Que tudo seja queimado e desfeito pela presença do teu Espírito. Pai, intercedemos também pelos que, sem saber, convivem com objetos consagrados em seus lares. Presentes recebidos com segunda intenção, lembranças impregnadas de energias contrárias, artigos usados como pontos de contato por quem desejava fazer o mal. Que o Senhor revele, Pai. Mostra aos teus filhos o que deve ser removido. Mostra o que precisa ser consagrado a ti. Que toda raiz de maldição escondida em detalhes passe a ser visível à luz do teu discernimento. Que os lares sejam purificados. Que a atmosfera das casas mude completamente. Que os ambientes se tornem lugares de refúgio, onde o teu nome é exaltado e o teu espírito habita com liberdade. Oramos também contra toda influência maligna que age nos sonhos. Muitos têm sido oprimidos durante o sono, sofrendo ataques noturnos, paralisias, visões estranhas, pesadelos recorrentes com figuras escuras, com perseguições, com mortes. Sabemos, Senhor, que o inimigo tenta usar esse território para plantar medo, controlar emoções e enfraquecer espiritualmente. Mas agora declaramos: os sonhos dos teus filhos pertencem a ti. Que todo ataque espiritual noturno ceda lugar à paz. Que os anjos do Senhor estejam ao redor do leito dos que oram. Que o descanso seja restaurador. Que toda perturbação cesse. Que o céu se abra, e que visões proféticas, sonhos de consolo e revelações divinas tomem o lugar do medo e da opressão. Pai, clamamos por discernimento espiritual sobre todos que caminham contigo. Que o Senhor abra os olhos do Espírito para que possamos perceber as ciladas. Que não sejamos enganados por aparências, por palavras suaves, por ofertas fáceis. Que a tua verdade sempre prevaleça. Que haja sabedoria para se afastar do que parece bênção, mas é laço. Que haja sensibilidade para perceber quando algo não provém de ti. Que os ouvidos espirituais estejam atentos à tua voz, e surdos para o veneno da fofoca, da intriga, da maledicência. Que a tua palavra seja o filtro da alma, a bússola segura em meio aos ventos contrários. E intercedemos agora por proteção física e espiritual. Pai, muitos que estão orando enfrentam perseguições não apenas espirituais, mas também visíveis. Injustiças no trabalho, ataques gratuitos na vizinhança, ameaças, exclusões, desprezos. Clamamos pela tua justiça. Que o Senhor envie socorro do alto. Que os anjos guerreiros se coloquem nas entradas e saídas. Que nenhum mal toque no corpo, na mente, nos bens, na reputação ou nos projetos dos teus filhos. Que a tua palavra se cumpra, e 1000 caiam ao lado, 10.000 à direita, mas o mal não nos alcance. Deus eterno, contemplamos ao nosso redor quantos estão sendo sufocados por palavras torpes, por intrigas arquitetadas, por boatos que circulam sem controle, ganhando força com cada repetição, com cada língua que se deixa usar por Satanás. São palavras que destroem amizades, corrompem reputações, abrem brechas em igrejas, alimentam divisões em ministérios e geram feridas em corações que antes estavam em paz. Mas neste momento, em oração, declaramos que toda semente de fofoca é arrancada pela raiz. Que os corações feridos sejam curados. Que os laços da calúnia sejam rompidos. Que os que foram feridos encontrem consolo, e os que feriram sejam levados ao arrependimento verdadeiro. Pai, levantamos clamor por aqueles que estão sendo atingidos por olhares contaminados pela inveja. A inveja que paralisa ambientes, que corrompe relacionamentos, que promove competição disfarçada, que semeia contenda silenciosa, que se disfarça de elogio, mas carrega veneno. Ó Deus, que o Senhor quebre o poder dessa influência. Que a luz da tua glória resplandeça tão forte sobre os teus filhos que toda sombra de inveja desapareça. Que os corações sejam tratados e libertos, e que, onde havia inveja, nasça admiração sincera.
Onde havia desejo de queda, surja a oração pelo crescimento. Que os teus filhos prosperem diante dos olhos dos invejosos, e que, ao verem tua mão agir, reconheçam que toda bênção vem de ti. Clamamos também contra toda tentativa do inimigo de envolver os filhos de Deus com encantamentos e práticas ocultas. Senhor, muitos são os que estão sob ataques que foram feitos por meio de rituais que envolvem o uso de nomes, objetos, fotografias, roupas, palavras proferidas diante de velas acesas, pactos com entidades espirituais das trevas. Mas nesta hora, em nome de Jesus Cristo, declaramos a falência total dessas obras. Que todo altar levantado contra os teus filhos seja derrubado agora. Que todo espírito invocado, toda força das trevas convocada, toda entidade usada para aprisionar, controlar, manipular ou destruir, seja agora expulsa pelo poder que há no nome que está acima de todo nome, Jesus. Senhor, oramos por libertação dos que estão presos em armadilhas sutis de bruxaria emocional e espiritual. Aquelas influências que se infiltram disfarçadas, que se aproveitam da fragilidade alheia, que lançam manipulação com doçura, que colocam o outro sob controle usando o medo, a chantagem, a culpa, o silêncio punitivo. Pessoas que se tornaram reféns de laços afetivos doentios, que não conseguem se desvencilhar de vínculos que consomem, sugam, dominam e adoecem. Mas agora, Senhor, invocamos Tua presença sobre essas situações. Que todo espírito controlador seja vencido. Que todo laço de manipulação seja rompido. Que cada alma oprimida levante-se com força, fé e discernimento. Que o Senhor liberte aqueles que estão presos sem correntes visíveis, mas que vivem acorrentados interiormente. Ó Pai, suplicamos por famílias que têm sido atacadas por espíritos de divisão enviados por meio da palavra maldita, da fofoca intencional, da inveja semeada entre parentes, da feitiçaria lançada para gerar brigas, afastamentos, frieza e separações. Muitos lares foram contaminados por palavras maldosas ditas por terceiros. Muitas alianças foram partidas porque alguém deixou-se usar como instrumento do mal. Mas agora, em oração, pedimos que o Senhor restaure os vínculos familiares. Que o Teu Espírito promova a reconciliação onde houve quebra. Que as vozes estranhas se calem. Que o sangue de Jesus cubra cada relacionamento ferido. Que o amor que vem do alto prevaleça sobre toda semente de divisão. Senhor, oramos pelos Teus servos e servas que estão lutando contra ataques vindos de onde menos esperavam. Pessoas que confiavam, que ajudaram, que investiram tempo e afeto, agora são usadas como canais de maldição, movidas por ciúmes, rivalidade, falta de gratidão. Mas sabemos que o Senhor é justo, e que nada passa despercebido aos Teus olhos. Clamamos para que os Teus filhos não se tornem amargurados, que não revidem o mal com mal, mas permaneçam em paz, guardando o coração. E pedimos que a justiça do Senhor prevaleça. Que cada um seja honrado por Ti. Que toda afronta seja transformada em testemunho de vitória. Deus vivo, oramos também contra toda influência espiritual de maldição hereditária, passada por meio de gerações que se envolveram com práticas ocultas, com feitiçarias, com bruxarias antigas, com pactos firmados por antepassados. Muitas famílias carregam cadeias espirituais sem saber. Vícios que se repetem, doenças que se arrastam, padrões de destruição, opressões constantes. Mas nesta hora, no poder do sangue de Jesus, declaramos o rompimento dessas cadeias. Que todo vínculo antigo, que todo pacto que não foi feito com o Senhor, seja agora desfeito. Que os filhos não paguem pelos erros dos pais. Que a nova aliança em Cristo seja estabelecida em cada geração. Pai Santo, seguimos em oração, firmes diante do Teu trono de graça, proclamando libertação, cura e restauração sobre cada vida que se une a este clamor. Em nome de Jesus, invocamos o poder da Tua palavra revelada no Salmo 35, que declara a justiça do Senhor contra os que tramam o mal injustamente. Pedimos agora, com ousadia espiritual, que o Senhor se levante como guerreiro poderoso em favor dos Teus filhos que têm sido alvos de ataques ocultos, perseguições veladas, murmúrios destrutivos, invejas semeadas no silêncio e feitiçarias arquitetadas nas sombras. Que o Senhor se ponha como escudo entre nós e todo espírito maligno que se levanta com o intento de nos abater. Deus fiel, clamamos pela quebra de alianças espirituais feitas em ambientes ocultistas. Muitas vezes, as vidas que Te buscam estão enfrentando resistências invisíveis, portas que não se abrem, confusão inexplicável, laços que se repetem. São amarras que têm origem em palavras lançadas em rituais,
em invocações feitas em centros, terreiros, cultos pagãos, convenções espirituais das trevas. Senhor, com temor e reverência, declaramos em oração que essas alianças estão desfeitas agora, pelo sangue do Cordeiro. Toda consagração feita sem o consentimento dos teus filhos, seja por parentes ou conhecidos, seja por envolvimento direto ou indireto, está anulada pelo teu poder. Toda autoridade que o inimigo reivindicava sobre essas vidas está quebrada. Todo altar onde nomes foram colocados está em cinzas. Toda sentença do mal está revogada no tribunal celestial. Clamamos também, Senhor, por todos os que vivem rodeados por vozes que acusam e semeiam desconfiança. Muitos estão sendo alvos de difamações, mentiras espalhadas com malícia, distorções da verdade, zombarias lançadas com aparência de brincadeira. Pessoas que têm sido silenciadas por medo, afastadas de círculos de convívio, prejudicadas em ambientes de trabalho, ministério, escola ou família. Mas hoje, Pai, oramos para que a justiça do céu prevaleça. Que todo espírito de acusação seja exposto. Que aqueles que tramaram o mal sejam confrontados pela tua presença. Que os teus filhos sejam honrados na mesma medida em que foram humilhados. Que o Senhor prepare uma mesa na presença dos que os desprezaram, como diz a tua palavra. Senhor dos exércitos, intercedemos agora por libertação emocional sobre aqueles que foram feridos pelas palavras. Palavras que ainda ecoam na mente, como lanças afiadas. Palavras de maldição ditas por pais, por cônjuges, por líderes, por amigos. Palavras que negaram valor, que decretaram fracasso, que semearam vergonha e paralisaram a autoestima. Mas agora, com base no teu amor incondicional, proclamamos cura. Que cada mentira seja substituída por verdade. Que todo rótulo imposto seja retirado. Que cada identidade ferida seja restaurada no Espírito Santo. Que o teu amor preencha os vazios deixados pelas palavras que machucaram. Que os pensamentos sejam purificados e alinhados com o que o Senhor diz a respeito dos teus filhos, que são amados, escolhidos, perdoados e separados para propósitos eternos. Pai, levantamos agora um clamor contra todo espírito de controle e opressão espiritual. Há pessoas vivendo dominadas por líderes religiosos que, em vez de libertar, aprisionam. Que usam a fé para manipular, que alimentam medo para manter domínio. Que se dizem profetas, mas lançam palavras de maldição disfarçadas de correção. Que ameaçam com castigos divinos quem ousa sair de seus círculos de influência. Ó Deus, que esses jugos sejam quebrados. Que a tua verdade venha como luz e que os olhos espirituais se abram. Que todo falso profeta seja desmascarado. Que toda manipulação disfarçada de zelo seja desfeita. Que os teus filhos sejam guiados pelo teu Espírito e não por homens que se colocam no lugar de Cristo. Senhor, clamamos contra as palavras lançadas por meio das redes sociais, instrumentos que têm sido usados para disseminar fofoca, malícia, exposição desnecessária, mentiras que se espalham com facilidade. Muitos têm sido alvos de ataques públicos, humilhações digitais, perseguições virtuais, cancelamentos e ameaças. Mas agora, te pedimos que o Senhor proteja a reputação dos teus servos e que todo conteúdo maldoso seja desfeito. Que as mãos que digitam contra os teus filhos sejam paradas. Que a verdade prevaleça sobre toda mentira. Que o teu nome seja glorificado, inclusive nos meios digitais. Que as redes se tornem campo de luz, de testemunho, de salvação, e não mais instrumento de destruição. Oramos, Senhor, pelas crianças e adolescentes que têm sido alvos de inveja e feitiçaria, mesmo na tenra idade. Inveja sobre seus dons, sobre sua beleza, sobre suas conquistas acadêmicas, sobre o amor que recebem. Ataques que vêm camuflados, com palavras de brincadeira, com presentes contaminados, com desejos falsamente bondosos. Que o Senhor os proteja com muralhas de fogo ao redor. Que seus olhos espirituais se abram desde cedo. Que nenhuma obra feita contra eles prevaleça. Que cresçam em graça, sabedoria e proteção. Que a tua unção os preserve. Que se tornem geração de intercessores, livres de toda influência hereditária do oculto. Senhor, neste clamor também colocamos os teus filhos que se afastaram da tua presença por causa das injustiças que sofreram. Que foram alvo de fofoca dentro da igreja, que foram excluídos por inveja de dons espirituais, que se decepcionaram com lideranças, que foram feridos por aqueles que deveriam acolher.
Muitos desses estão hoje feridos, distantes, desacreditados, amargurados, com a fé fragilizada. Mas te pedimos, vai ao encontro de cada um. Visita-os com tua graça. Restaura o altar que foi destruído. Renova a fé que foi apagada. Restaura o amor pela comunhão, pela tua palavra, pela adoração. Levanta-os novamente como vasos de honra. Deus eterno, também apresentamos a vida daqueles que se sentem amaldiçoados pelo olhar dos outros. Que temem andar com liberdade porque sabem que há olhos vigiando, desejando sua queda. Que evitam compartilhar bênçãos por medo da inveja. Que vivem escondendo alegrias para não se tornarem alvos. Mas agora, em nome de Jesus, declaramos liberdade. Que os teus filhos não vivam mais acorrentados à opinião dos outros. Que a vida deles glorifique teu nome sem medo. Que se levantem como testemunhos vivos da tua fidelidade. Que nenhuma seta invejosa os atinja. Que avancem, prosperem e frutifiquem debaixo da tua proteção. Pai soberano, continuamos a clamar pela intervenção poderosa do Senhor sobre cada situação de conflito causada pela fofoca, pela inveja, pela feitiçaria e pela bruxaria que tentam se infiltrar na vida dos teus filhos. Senhor, sabemos que essas forças atuam sorrateiramente, criando discórdia onde deveria haver paz, trazendo dúvidas onde deveria haver certeza, semeando medo onde deveria haver coragem. Por isso, em reverência e fé, invocamos a tua presença para que seja o escudo protetor que cobre e guarda toda a alma fiel. Que o teu Espírito Santo desça com poder para dissipar as sombras que o inimigo tenta lançar. Deus de justiça, pedimos que cada palavra maldosa pronunciada contra teus filhos seja convertida em bênção. Que todo plano arquitetado para derrubar, para desacreditar, para dividir seja destruído antes mesmo de sair da boca. Que as línguas que se levantam para falar contra sejam amarradas pelo teu poder e que as vozes que se levantam para acusar sejam silenciadas pela tua verdade. Que toda maledicência seja revelada e que o teu nome seja exaltado em meio à adversidade, para que o mundo veja que somente tu és o Senhor soberano que governa sobre tudo. Senhor, colocamos diante de ti os que têm sido vítimas de inveja velada, daqueles que disfarçam seus ressentimentos com sorrisos e palavras doces, mas que carregam em seus corações um desejo oculto de ver o outro tropeçar. Que o Senhor revele esses corações e que haja arrependimento genuíno. Que aqueles que têm cultivado essa inveja sejam tocados pelo teu amor transformador e se voltem para ti, abandonando toda a obra do mal. Pedimos que o teu Espírito gere no meio deles um novo propósito, um desejo sincero de prosperar junto e de abençoar o próximo. Ó Deus Todo-Poderoso, clamamos também contra os laços espirituais que mantêm muitos prisioneiros da feitiçaria e da bruxaria. Que toda linha lançada para prender, toda armadilha espiritual erguida para capturar almas, seja agora desfeita pelo teu poder. Que o sangue de Jesus seja o selo que queima e destrói toda a obra das trevas. Que todo espírito maligno, todo demônio enviado para causar enfermidade, confusão mental, destruição de relacionamentos, seja expulso e nunca mais encontre lugar para atuar na vida dos teus servos. Pai de misericórdia, sabemos que a fofoca destrói lares, amizades e ministérios. Quebra a comunhão e abre espaço para a desconfiança. Por isso, clamamos que o Senhor traga reconciliação e restauração. Que os que foram vítimas dessa arma maligna encontrem força para perdoar e a sabedoria para não dar lugar ao rancor. Que a paz que excede todo entendimento guarde seus corações e mentes em Cristo Jesus, livrando-os do ciclo de dor e divisão. Senhor, oramos pelas famílias que têm enfrentado a sombra da bruxaria, onde pactos antigos e maldições familiares parecem pesar sobre os ombros das gerações. Que a tua luz penetre nesses lugares escuros, trazendo libertação e esperança. Quebras todos os grilhões que prendem os teus filhos a hábitos e comportamentos que não pertencem ao teu propósito. Que o sangue de Jesus circunde cada casa, cada quarto, cada membro da família, estabelecendo o reino da paz, da prosperidade e da saúde. Clamamos ainda pela proteção sobre os ministérios e igrejas, para que os ataques do inimigo através da fofoca, da inveja e da feitiçaria não consigam criar divisão entre irmãos. Que haja unidade, humildade e amor verdadeiro, que seja um firme alicerce que sustenta a obra do Senhor. Que toda palavra que poderia ser usada para destruir seja transformada em edificação, e que o poder do teu Espírito Santo renove o compromisso de cada um com a verdade e a santidade. Senhor, rogamos que aqueles que se sentem perseguidos, que enfrentam traições e falsas acusações,
encontrem em ti refúgio seguro. Que a tua justiça seja manifesta de forma clara e que a verdade prevaleça. Que o Senhor conduza seus passos e os encha de coragem para enfrentar a tempestade com fé e esperança. Que a tua presença seja o escudo que os protege e a espada que corta as mentiras do inimigo. Pai, reconhecemos que o inimigo tenta lançar dúvidas no coração dos teus filhos para que se afastem da fé. Mas declaramos que a nossa confiança está firmada em ti, que és o Deus vivo, o que jamais falha, o que sempre cumpre suas promessas. Pedimos que o teu Espírito Santo encha cada um de nós de discernimento, para que possamos identificar as ciladas do inimigo e resistir firmes na batalha espiritual. Senhor, elevamos também um clamor por aqueles que foram vitimados por manipulação espiritual, por falsas doutrinas e líderes que desviam. Que o Senhor abra os olhos espirituais, para que a verdade do Evangelho brilhe intensamente e liberte os cativos. Que os teus filhos sejam firmes e corajosos na busca pela tua palavra, e que sejam luz em meio à escuridão, testemunhando com amor e sabedoria o poder da redenção em Cristo Jesus. Deus eterno, nesta hora nos colocamos diante do teu trono, suplicando que o teu manto de proteção se estenda sobre todos os teus filhos que enfrentam batalhas invisíveis. Senhor, tu és o Deus que vê o que está oculto, que conhece os pensamentos e intenções do coração. Por isso, clamamos para que nenhuma palavra maligna, nenhum plano de destruição que foi tecido às escondidas, possa prevalecer contra aqueles que buscam a tua face. Que toda trama armada com o intuito de causar separação, discórdia, medo e confusão seja desfeita pelo poder do teu Espírito. Que haja uma quebra total de todo o ciclo de maledicência, inveja e feitiçaria que tem tentado tomar conta do ambiente, da mente e do coração dos teus servos. Pai Santo, nós te pedimos que a tua justiça celestial desça agora como fogo purificador sobre aqueles que têm se levantado para semear discórdia, para levantar falsas acusações e para lançar palavras como flechas afiadas. Que o Senhor faça justiça para aqueles que foram injustamente atacados, e que, ao mesmo tempo, toque o coração dos ofensores com um profundo arrependimento. Que eles sejam tocados pelo teu amor e pela verdade do Evangelho, reconhecendo o mal que fizeram e buscando transformação. Pai, que a tua misericórdia seja estendida, mas que a maldade não encontre morada. Senhor, clamamos por proteção contra toda inveja disfarçada de elogio, contra os olhos que lançam olhares de desejo pelo que o Senhor tem concedido aos teus filhos. Que toda intenção oculta seja revelada e que o Senhor coloque uma muralha de fogo ao redor de cada vida que está sendo alvo dessa arma espiritual. Que a inveja não encontre caminho para envenenar a mente, o coração e as relações. Que o Senhor transforme esses sentimentos em alegria e gratidão, ensinando a cada um a se alegrar com a prosperidade do irmão, reconhecendo que toda boa dádiva vem do teu amor infinito. Deus de poder, clamamos também por libertação de toda feitiçaria que tem sido lançada contra famílias, contra ministérios e contra vidas individuais. Que toda maldição lançada com palavras, rituais ou símbolos seja anulada no nome de Jesus. Quebras todos os laços que conectam os teus filhos a práticas ocultas do passado, seja por herança familiar, seja por contato involuntário com essas forças. Que a tua luz brilhe intensamente sobre essas trevas, fazendo com que se dissipe toda sombra, toda confusão espiritual e toda enfermidade causada por essas forças malignas. Senhor, pedimos também que o teu Espírito Santo toque profundamente o coração daqueles que se sentem cansados, feridos e desanimados por causa das perseguições espirituais. Que eles possam sentir a tua presença consoladora e restauradora, recebendo força renovada para continuar a caminhada de fé. Que nenhuma palavra de derrota, nenhum sentimento de isolamento, nenhum medo do inimigo consiga dominar suas almas. Que a esperança nas promessas do Senhor seja a chama que aquece seus corações e os mantém firmes em meio às tempestades. Pai amado, oramos por aqueles que foram vítimas de fofocas dentro da igreja, onde o ambiente que deveria ser de amor e edificação foi maculado por intrigas e palavras maldosas. Pedimos que o Senhor purifique esses ambientes, que haja arrependimento verdadeiro, restauração de corações e restauração das relações. Que a tua paz volte a reinar nos lares, nas congregações e entre os irmãos. Que cada palavra ferina seja substituída por palavras de graça, de perdão e de reconciliação. Senhor, colocamos diante de ti também aqueles que sofrem em silêncio, que carregam dentro de si a dor de terem sido injustamente acusados, difamados e desprezados. Que o teu amor alcance esses corações, curando suas feridas e restaurando a confiança perdida. Que eles possam sentir o abraço do Pai Celestial, que lhes dá valor, honra e dignidade.
que encontrem forças para perdoar e para se levantar mais fortes, proclamando vitória em meio à adversidade. Deus fiel, rogamos pela restauração da identidade dos teus filhos, para que não se deixem abalar pelas mentiras que o inimigo tenta colocar em suas mentes. Que eles possam firmar sua identidade em Cristo, reconhecendo-se como filhos amados, herdeiros da vida eterna e participantes do teu reino. Que a verdade da palavra do Senhor seja a base firme que sustenta sua fé e sua caminhada diária. Pai querido, nós sabemos que o inimigo trabalha sorrateiramente para destruir o testemunho, para desestabilizar a fé e para causar cansaço espiritual. Mas hoje declaramos que o Senhor é a nossa fortaleza e nosso escudo. Quebramos agora, pelo poder do sangue de Jesus, toda influência maligna que deseja minar a confiança daqueles que caminham contigo. Que o Espírito Santo ministre renovo, coragem e fé inabalável, para que ninguém se deixe levar pelo medo, pela dúvida ou pela acusação injusta. Senhor, clamamos por aqueles que enfrentam ambientes hostis dentro de suas próprias famílias, onde a inveja e a fofoca se transformam em veneno diário. Pedimos que o teu amor sublime transforme esses relacionamentos, que o perdão flua como um rio, que a reconciliação seja possível mesmo onde tudo parece perdido. Que as palavras sejam agora sementes de esperança e carinho, que a paz tome o lugar das contendas e que a unidade seja restaurada pelo teu poder. Ó Deus, que tudo vê e tudo sabe, derrama sobre nós um espírito de discernimento, para que possamos reconhecer as artimanhas do inimigo. Que nenhuma palavra maldosa tenha o poder de nos derrubar, pois estamos firmados na rocha que é Cristo Jesus. Que o teu Espírito nos guie em sabedoria, para que saibamos como agir com amor e verdade diante das situações de fofoca, inveja e feitiçaria que surgirem. Senhor, rogamos por todos que sofreram perseguição espiritual em suas igrejas, comunidades e grupos de fé. Que o teu poder que ressuscita os mortos atue em suas vidas, trazendo cura para as feridas invisíveis causadas por acusações falsas, boatos e exclusões injustas. Que o Senhor faça justiça, porque tu és justo e fiel, e que restaure cada um para que possam seguir firmes e inabaláveis, irradiando luz mesmo em meio às sombras. Pai de misericórdia, também levantamos em oração aqueles que foram enganados e caíram nas garras da feitiçaria e da bruxaria, muitas vezes sem saberem, por falta de conhecimento ou por influência de pessoas próximas. Que a tua luz penetre essas trevas, revelando o engano e libertando essas vidas das cadeias espirituais. Que o sangue de Jesus lave, purifique e renove, trazendo uma nova vida, cheia do teu Espírito e da tua presença. Senhor, neste momento oramos pela restauração da dignidade e do amor próprio de todos que foram alvo de maldições verbais e espirituais. Quebras as correntes da rejeição, da humilhação e do medo. Que o teu amor invada seus corações, restaurando o sentimento de valor e de pertencimento que só pode ser encontrado em ti. Que eles possam olhar para si mesmos com os olhos do teu amor, reconhecendo que são preciosos e amados. Pai Santo, colocamos também diante do teu altar os líderes espirituais, para que o Senhor os fortaleça e os guie na direção da verdade e da humildade. Que eles sejam instrumentos de bênção e não de opressão, que ministrem com amor e justiça, e que sejam vigilantes contra todo espírito que tenta destruir a unidade do corpo de Cristo. Que a igreja seja um lugar seguro para todos, onde a fofoca, a inveja e a feitiçaria não tenham espaço. Clamamos pela proteção divina sobre os jovens, para que sejam guardados das ciladas do inimigo, que muitas vezes se manifestam através da inveja e das palavras maldosas em seus círculos sociais. Que eles cresçam firmes na fé, com olhos espirituais abertos, discernimento e coragem para resistir às tentações e influências negativas. Que se tornem luz para as próximas gerações, exemplos vivos da força do Senhor. Deus eterno, rogamos para que o Senhor conceda a todos os teus filhos um coração cheio de perdão, para que possam liberar aqueles que os feriram, que semearam inveja e fofoca em seus caminhos. Que o perdão seja a chave que liberta, que cura e que abre portas para uma vida nova, cheia de esperança e paz. Que eles possam caminhar em liberdade, sabendo que a justiça pertence ao Senhor e que Ele cuida de cada um. Pedimos, Senhor, que o Teu Espírito Santo continue a revelar a verdade e a iluminar os corações, para que o Teu povo não se deixe enganar pelas mentiras do inimigo. Que possam permanecer firmes, firmados na rocha que é Cristo Jesus, declarando a cada dia que o Senhor é o nosso destruidor de fofoca, inveja, feitiçaria e bruxaria, e que em Te encontramos a vitória completa. Senhor Deus, pedimos que o Teu Espírito Santo desça como um vento forte, soprando para longe toda inveja que corrói o coração e que provoca desunião.
Que todo sentimento de rancor, ciúme e desejo pelo que o irmão possui seja transformado em amor genuíno, em alegria pelo sucesso alheio e em gratidão pelas bênçãos que o Senhor derrama sobre cada um. Ensina-nos a cultivar a humildade e a contentar-nos com o que temos, reconhecendo que toda boa dádiva vem de Ti e que em Ti somos completos e suficientes. Clamamos também por livramento e libertação das mãos da feitiçaria e da bruxaria, que são armas poderosas nas trevas para tentar enfraquecer o povo de Deus. Quebra agora, Pai, toda maldição lançada contra famílias, ministérios e vidas pessoais. Que o Teu sangue poderoso e redentor que correu na cruz de Cristo seja o escudo protetor que cancela toda a obra do inimigo, anulando pactos feitos em tempos passados e libertando para uma nova vida, plena em Ti. Que cada corrente invisível que prende almas à escravidão espiritual seja rompida em nome de Jesus, para que Teus filhos possam andar livres, cheios do Teu Espírito, fortes e vitoriosos. Senhor, pedimos que a Tua luz resplandeça nas trevas onde a inveja, a fofoca, a feitiçaria e a bruxaria tentam se esconder. Que a verdade do Evangelho ilumine cada mente e cada coração, dissipando dúvidas e medos, renovando a esperança e fortalecendo a fé. Que aqueles que estão perdidos nessas ciladas possam encontrar o caminho de volta para Ti, para o Teu amor, para a Tua graça e para a verdadeira liberdade que só Jesus pode dar. Pai amado, intercedemos por aqueles que foram feridos por palavras maldosas, por difamações e por falsas acusações. Que eles encontrem em Ti a cura para suas feridas emocionais e espirituais. Que possam experimentar o Teu abraço consolador, que traz paz e restauração. Que eles sejam fortalecidos para perdoar e para deixar para trás toda mágoa, sabendo que perdoar é um ato de fé que liberta o coração e abre espaço para as bênçãos de Deus. Senhor, clamamos também pela unidade da Tua Igreja, para que nenhum espírito de inveja, fofoca ou divisão consiga romper o vínculo do amor que une os Teus filhos. Que haja harmonia e cooperação em cada ministério, que o amor fraternal prevaleça e que o testemunho do Teu povo seja um farol de luz em meio a um mundo tão necessitado de esperança. Que o Senhor fortaleça os líderes, dando-lhes sabedoria para lidar com conflitos e coragem para enfrentar as investidas do inimigo com oração e fé. Deus fiel, pedimos que o Senhor levante uma geração que não se deixe abalar pelas armas espirituais do inimigo. Que os jovens, as crianças e todos os que têm sido alvo de inveja, fofoca e ataques espirituais possam crescer firmes na fé, com corações protegidos pelo Teu amor e mentes guardadas pela Tua palavra. Que eles possam ser testemunhas vivas do poder transformador de Jesus, espalhando o Teu amor e a Tua verdade por onde passarem. Pai Santo, reconhecemos que a batalha espiritual é real e intensa, mas também sabemos que Tu és o Deus da vitória e que em Ti encontramos proteção, socorro e força. Clamamos, portanto, para que Tu cerques Teus filhos com uma muralha invisível, um escudo impenetrável contra toda palavra maldosa e pensamento invejoso que se levanta contra eles. Que a paz que excede todo entendimento guarde os seus corações e as suas mentes em Cristo Jesus, fazendo-os permanecer firmes mesmo em meio às tempestades que a vida pode trazer. Senhor, pedimos que a Tua palavra viva e eficaz penetre profundamente em cada coração, fortalecendo-os contra as investidas da fofoca que tantas vezes tenta destruir relacionamentos, minar a confiança e espalhar o veneno do ódio. Que o Teu Espírito Santo conceda discernimento para que Teus filhos possam identificar as armadilhas e responder com sabedoria e amor, lembrando-se sempre de que a verdade liberta e que a reconciliação é fruto do Teu agir em nós. Ó Deus, Tu que és o justo juiz, olhamos para Ti e clamamos pela justiça divina sobre aqueles que lançam palavras falsas, que semeiam a discórdia e que tentam, por meio da inveja, apagar o brilho dos Teus servos. Que cada pensamento de competição desleal, cada intenção de causar mal, seja transformada em arrependimento e desejo de paz. Que o Senhor toque seus corações, trazendo transformação interior, para que possam se alegrar com as conquistas alheias, reconhecendo que a verdadeira vitória vem de Ti e não de interesses egoístas. Pai de amor, pedimos que o Teu poder destrua toda feitiçaria e toda prática oculta que tentam roubar a paz, a saúde e a prosperidade dos Teus filhos. Que o sangue de Jesus seja o remédio que purifica, o escudo que protege e a espada que corta as amarras espirituais. Que não haja mais espaço para a escuridão agir, mas que a luz da Tua presença resplandeça em cada vida, iluminando caminhos, abrindo portas e trazendo libertação completa. Senhor, clamamos por aqueles que carregam em seu íntimo o peso das feridas causadas por ataques espirituais, por falsidades e maldições que deixaram marcas profundas. Que o Teu Espírito Santo traga cura, restauração e renovo para esses corações cansados e machucados.
Que eles possam experimentar o teu amor de uma forma tão intensa que todas as sombras sejam dissipadas e a esperança floresça novamente em suas vidas. Deus de misericórdia, oramos para que a tua igreja seja um lugar onde o amor prevaleça sobre a inveja, onde a comunhão e o perdão sejam as marcas dos teus filhos, e onde as obras das trevas não encontrem morada. Que cada membro seja guardado pelo teu poder, mantendo-se firme na fé, amando uns aos outros sinceramente e edificando um ao outro para a glória do teu nome. Senhor, intercedemos também pelos jovens, para que o Senhor os fortaleça e proteja contra as ciladas do inimigo, que tentam envenenar suas mentes e corações com inveja e fofoca. Que eles cresçam na graça e no conhecimento de Jesus Cristo, sendo luz e sal neste mundo, firmes e preparados para as batalhas espirituais que enfrentam diariamente. Pai eterno, pedimos que o Senhor nos dê um coração pronto para perdoar, para amar e para orar por aqueles que nos perseguem, que desejam nosso mal e que praticam a fofoca, a inveja, a feitiçaria e a bruxaria. Que possamos ser instrumentos de paz, portadores da tua graça e do teu queridos irmãos e irmãs, que a paz e a proteção do Senhor estejam sempre com vocês. Lembrem-se de que Deus é o nosso destruidor de toda fofoca, inveja, feitiçaria e bruxaria, e que em sua presença encontramos força para vencer qualquer batalha. Que a fé em seu poder renovado habite em cada coração, trazendo confiança, serenidade e a certeza de que jamais estamos sozinhos. Se esta oração tocou seu coração, convido você a se inscrever no canal, para que possamos juntos fortalecer nossa comunhão de fé e amor. Compartilhe este vídeo com familiares e amigos, para que a graça do Senhor alcance aqueles que mais precisam de conforto, proteção e esperança. Na tela, você verá 2 vídeos com orações poderosas que continuarão a edificar sua vida espiritual. Não deixe de assistir e se entregar à presença de Deus por meio dessas palavras abençoadas. Muito obrigado por estar conosco neste momento de oração. Que a paz de Cristo esteja sempre em seu coração e que a esperança divina ilumine seus dias. Até a próxima oração, com o amor e a luz do Senhor.